Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre reflexão masculina. E eu estou falando ainda lá em Gênesis sobre guardar e cultivar. Será a segunda semana falando sobre cultivar. Então hoje eu vou falar sobre cultivar algumas virtudes, ou lutar para cultivar algumas virtudes. Uma coisa que eu já há algum tempo me pego pensando é por que a covardia está em moda e a virtude está fora de moda. As pessoas zombam da virtude. C.S. Lewis dizia o seguinte: criamos homens sem peito e esperamos deles a virtude. Zombamos da honra e ficamos chocados quando há traidores entre nós. Então, a honra é zombada. Alguém que age certo, hoje é visto às vezes, olha aquele bobão tá fazendo aquilo ali. Há uns anos atrás, eu, dando aconselhamento, aconselhei um casal e eles estavam com um problema, nem era tão grave, já aconselhei casais com um problema muito mais grave, nem era tão sério. E eles estavam falando em divórcio e eu dei uma exortada, falando, isso não é o caminho, tem que lutar pelo casamento. A esposa compreendeu e o rapaz não. O rapaz tem aquela conversa de homem que homem que não quer assumir. Olha, eu tô pensando em divórcio porque vai ser melhor pra ela, eu não consigo dar tudo aquilo que ela quer. Isso aí normalmente é picaretagem, o cara quer tirar o corpo da reta. E eu quero que ela melhore, que ela tenha sucesso, eu também. E aí, eu usei a frase que irritou ele. Eu falei, olha, um divórcio, ainda mais dessa maneira que vocês vão ter, isso é um fracasso. Você é fracassar, porque vocês não estão lutando pelo casamento, inclusive você que é o líder da família. E ali ele falou, não, onde já se viu falar que divórcio é fracasso? Eu tô pensando no divórcio porque eu quero crescer. Eu falei, mas ninguém cresce, amigo, como homem, fugindo das suas responsabilidades, fugindo da batalha que um casamento necessita. E aqui, lembre-se, não havia adultério, não havia nenhum grande problema, e principalmente ele, que era o principal a querer, não havia nada. Poderia haver para ele escondido, mas não havia nada, claro. E ele se irritou. E ele criticava pessoas que lutaram para manter o seu casamento e tiveram situações até mais difíceis que a dele. Então ele meio que zombava daqueles que tiveram a honra de lutar e melhorar. E ele achava a virtude abandonar. A sabedoria é pular do barco e tocar a vida dele porque ele queria ter sucesso. E nem sei que sucesso seria esse. Então não tem como elogiar alguém que está fugindo da batalha. Nós precisamos entender isso. Resumindo, não adianta nós clamarmos por virtude, nós estamos falando que a sociedade está um caos e tal. E como nós podemos agir nisso tudo? Olhando para a virtude, ser virtuoso, procurando a virtude. Qual que é o problema? Às vezes as pessoas falam de cuidado com a mulher, de proteção, ou de qualquer outro assunto aí mais difícil, mas lá no fundo ele comete justamente aquilo que ele diz que era melhor não fazer. Porque é uma ética do discurso. Você pode ser picareta sem vergonha por trás, desde que você tenha um discurso bonito. Entende? Porque lá no fundo não estão preocupados com a virtude. Estão preocupados em parecer virtuoso, em sinalizar virtude. É como um pai que fala pro filho, olha, falsidade é ruim, seja muito sincero, mas é hiper falso com um parente que ele recebe bem, quando vai embora ele fala, esse cara aqui não vale nada. Então, são uma série de coisas que a família, os filhos, eles vão aprendendo por ver. Fora a desonra que isso é ao nosso próprio Senhor. Isso, eu não tô nem falando de lealdade, né? Lealdade familiar, daquele filho que é leal aos pais quando eles precisarem, de pais leais aos filhos, de não abandonar um amigo quando ele mais precisa, não tirar o corpo fora. Não é o que nós vemos. Na realidade, isso aí é visto como virtude. Quando alguém tá sofrendo ou sendo cancelado na família, na internet, o que for, você dá uma distância para não respingar em você, mesmo que você ache que a pessoa não tem culpa. Um dia eu tive alguém que falou, realmente o que está acontecendo com você aí é injusto, mas não tem nada a ver com isso, então eu não quero me meter, você que se vire aí. Pelo menos ele falou claramente, outras pessoas fizeram isso sem dizer isso. Então, é o quê? São pessoas que lá no fundo depois vão fazer discursos virtuosos, mas eles não vão lutar a batalha da virtude. E aí eu volto para a pergunta, por que a covardia virou virtude? Quando foi que a covardia virou algo bom e eu não estava olhando? As pessoas são praticamente elogiadas. Não, olha, ela abandonou o casamento, ele abandonou o casamento. Não, mas eu vejo nela isso e aquilo. Ele é um guerreiro. Ela é uma guerreiro que eu? Onde a covardia se tornou virtude? Eu não estava presente nesse dia. E eu acho que uma frase muito célebre dos antigos, dos nossos pais e avós, era mais ou menos assim, né? É melhor um covarde vivo do que um corajoso ou um valente morto.
Essa frase eu discordo profundamente. Entende? Porque foi nos formando como covardes. Aí você vai pensar, não, pastor, alguns pais diziam isso no sentido de ficar arrumando briga na rua. Não, nesse sentido tá certo, mas aí o cara não é corajoso, ele é burro. Quem sai na rua arrumando briga todo tempo é burro. Isso não é coragem. Agora, não se envolver em nada, ver a injustiça e sem passar de largo na injustiça, isso não é virtude. Isso aí é, na realidade, covardia. E em algum momento nós achamos que isso é virtude. Aí nós temos jovens que não protegem a mãe, não protegem a irmã, eles não ajudam nada e ninguém. E aí quando alguém se arrisca a fazer o bem, às vezes é até criticado. Mas nós devemos voltar a elogiar quando nossos filhos têm atitudes virtuosas de proteger alguém, a irmã, ou que seja, pessoas às vezes por fazer o que é correto, ser demitido. Tem gente que é mandada embora porque fez o que é certo. Essa pessoa devia ser elogiada, mas ela vai encontrar problema em casa. Às vezes a mulher vai falar pra ele, era melhor ficar quieto, ser covarde e você vai embora. Quando ele devia ser elogiado. Um dia eu tive que tomar uma posição e nos trouxe perca financeira. Mas a Cátia falou, olha, eu tenho orgulho de você, até comentei isso com um amigo hoje, eu tenho orgulho de você porque você fez o que era certo e nós vamos ter que sofrer as consequências da sua decisão. E essa é uma realidade. Às vezes um homem troca a sua esposa fiel por uma mais nova ou mais velha, não interessa, troca a sua esposa, e só que ele tem sucesso financeiro, as pessoas elogiam. Ele é um homem de sucesso. Na realidade, é porque você mede sucesso por dinheiro na conta. Mas isso não é sucesso. Saiba disso. Você está lá no final celebrando a covardia, celebrando a deslealdade, celebrando a desonra. Nós homens devíamos celebrar a honra. Às vezes você tem um homem que financeiramente está lascado, mas é um homem honrado. Entende? E às vezes você vê gente de sucesso que inclusive fez sucesso porque é picareta. Mas também não acho que todo mundo é assim não. Tem gente que tem sucesso, teve dinheiro e é um homem honrado. E tem gente que está lascado e está lascado porque é desonrado também. Então, você não pode colocar todo rico é desonrado e todo pobre é honrado e nem o inverso. Situações vão se colocar diante de todas as pessoas, tendo elas dificuldades ou não, e elas têm que reagir àquelas situações com honra ou com desonra. Então, aqui é um chamado para você não falar sobre virtude simplesmente, mas buscar a virtude. Tá? Inclusive, quando errar, já falei isso muitas vezes, é pedir perdão, viu, animal? Isso é honra, isso é virtude. É ser virtuoso na igreja, no casamento, com os filhos. E não, a virtude não ser, a ética aí, não ser uma ética estética, simplesmente para mostrar para os outros. Até quem sinaliza virtude demais, quem fala, olha, eu não queria falar não, mas não tô querendo falar muito de mim não, ele tá querendo falar dele sim, porque eu sou bom nisso, naquilo. Provavelmente é estético, não é genuíno. Entendeu? Porque quem faz de verdade, ele não está muito preocupado com que as pessoas vejam. É porque é necessário fazer. Tá bom? Então, essa é a minha reflexão para você. Leve isso para sua vida, leve isso para sua família. Seja você primeiro um virtuoso, busque as virtudes em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço e Deus abençoe.